Já se perguntou por quê, mesmo sentindo que merece mais, sua vida parece não acompanhar essa sensação? Por quê? O simples fato de desejar mais não é suficiente para manifestar resultados reais e abundantes. A resposta está profundamente enraizada na diferença entre o que sua mente consciente deseja e o que seu subconsciente acredita. Bruce Lipton nos mostra que cerca de 95% das nossas respostas automáticas são moldadas por programas subconscientes. Isso significa que por mais que você conscientemente diga "eu mereço mais", se o seu subconsciente ainda estiver vibrando escassez, seus resultados seguirão exatamente essa programação antiga. Neville Goddard complementa: não é o desejo ocasional que molda a realidade, mas a imaginação habitual. O que você imagina diariamente, mesmo que de forma silenciosa ou automática, tem mais peso do que qualquer declaração esporádica de vontade. Ou seja, você vive aquilo que imagina com constância e não apenas o que verbaliza desejar. A sensação de "mereço mais" é, portanto, um indicador valioso, um alerta de que sua vibração e suas crenças ainda não estão totalmente alinhadas com aquilo que você deseja experimentar. Metáfora: é como tentar dirigir um carro com o pé no acelerador, seu desejo consciente, e ao mesmo tempo no freio, programação subconsciente. O veículo até se move, mas não atinge velocidade, direção nem destino desejado. Essa tensão silenciosa entre querer e acreditar cria frustração, ansiedade e sensação de estagnação, mesmo diante de esforço, conhecimento ou oportunidades. Convite: neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa discrepância entre consciência e subconsciente, explorar por que sentir que merece mais é uma pista poderosa e revelar como você pode transformar essa sensação em uma frequência que reprograma suas células, suas crenças e sua realidade, de dentro para fora. Muitas pessoas carregam a sensação de que merecem mais, mas vivem em constante frustração. Por que isso acontece? A resposta está no conflito invisível entre o que a mente consciente deseja e o que o subconsciente acredita ser possível. Sua mente consciente pode estar cheia de declarações de merecimento, visualizações e planos, mas se suas crenças mais profundas não acompanham essa intenção, o resultado será sempre aquém do que você espera. Bruce Lipton explica que o subconsciente domina cerca de 95% das nossas decisões, hábitos e padrões automáticos. Isso significa que, mesmo com esforço consciente, você pode estar sabotando seus próprios resultados sem perceber. O que bloqueia o merecimento real não é a falta de vontade ou conhecimento, mas sim um choque silencioso entre o querer e o acreditar. A mente consciente quer progresso, abundância e reconhecimento, enquanto a vibração profunda, moldada por medos, experiências passadas, padrões familiares e culturais, diz: não sou suficiente, isso não é para mim, ou não posso ter tudo isso. Essa discrepância cria uma tensão interna constante, onde cada ação consciente é neutralizada por uma força invisível. Neville Goddard acrescenta que aquilo que você imagina repetidamente em seu dia a dia cria uma frequência energética que se manifesta na realidade. Se a imaginação habitual está conectada a limitações, medo ou dúvida, qualquer tentativa consciente de merecimento será limitada. A sensação de "mereço mais" funciona, portanto, como um alerta interno, mostrando onde a dissonância ainda existe. É o ponto de partida. Você precisa identificar esses padrões e entender que não é falta de esforço, mas conflito vibracional. Metáfora: é como tentar sintonizar uma estação de rádio poderosa, mas o dial ainda está desalinhado. Você sabe que a música existe, mas não consegue ouvi-la claramente até ajustar a frequência. Reconhecer essa lacuna entre desejo e crença é o primeiro passo para reprogramar suas células, emoções e vibração, abrindo espaço para merecimento real e consistente. Muitas pessoas acreditam que basta dizer que merecem mais ou pensar positivamente para que a vida responda. Porém, Bruce Lipton e Joe Dispenza nos mostram que o verdadeiro merecimento não nasce apenas de pensamentos isolados, mas de coerência entre pensamento, emoção e ação. Se você deseja abundância, amor, reconhecimento ou sucesso, cada uma dessas camadas precisa vibrar na mesma frequência. Sem alinhamento, suas intenções serão como mensagens dispersas lançadas ao universo, sem direção ou força suficiente para se manifestarem. O problema invisível é que, na vida cotidiana, microações contraditórias sabotam o merecimento. Você pode afirmar:
eu mereço prosperidade e, ao mesmo tempo, aceitar migalha, procrastinar ou se autodepreciar. Cada gesto que contradiz a afirmação consciente gera uma vibração de dúvida, cancelando parcialmente o efeito do seu merecimento. Joe Dispenza explica que a mudança de realidade só ocorre quando há sincronia entre intenção mental, sentimento corporal e ação concreta. Sem essa coerência, o universo responde à vibração predominante e, muitas vezes, não é a que você deseja. Neville Goddard reforça que a imaginação habitual é mais poderosa do que o desejo ocasional, ou seja, a realidade que você vive hoje reflete o padrão de pensamentos e emoções que você reproduziu diariamente, mesmo que inconscientemente. Para transformar o merecimento em experiência real, é necessário identificar e substituir hábitos e microações que sabotam a intenção, substituindo-os por atitudes alinhadas ao que você realmente deseja. Metáfora: é como tentar captar uma estação de rádio perfeita com a antena torta. Por mais que o sinal exista, você não consegue ouvi-lo claramente até ajustar a antena corretamente. Alinhar pensamento, emoção e ação é reajustar a antena da sua vida, permitindo que a frequência do merecimento verdadeiro se torne tangível. Mesmo quando você já sabe que merece mais, algo parece sempre atrapalhar. A raiz desse bloqueio quase nunca está no mundo externo, mas sim na programação interna que gera dúvida, autocrítica e comparação constante. Cada pensamento de "não sou suficiente", "isso não é para mim" ou "não mereço" atua como um micro-sabotador, enviando sinais conflitantes ao cérebro e às células, que então replicam essa vibração de escassez no corpo, nas emoções e nas decisões diárias. Bruce Lipton explica que as células respondem diretamente às crenças e emoções, não apenas aos comandos conscientes. Ou seja, se sua mente consciente diz que merece mais, mas seu corpo e emoções vibram o oposto, a coerência não existe e o universo responde à frequência predominante, que é de limitação. Joe Dispenza complementa: os pensamentos automáticos e repetitivos funcionam como programas antigos, rodando silenciosamente e moldando comportamentos que sabotam a manifestação consciente. Um exemplo prático: você pode imaginar ter sucesso financeiro, mas, inconscientemente, evitar oportunidades, procrastinar ou aceitar pequenas migalhas por medo de se destacar. Esses microcomportamentos funcionam como atalhos para reforçar a crença de que não merece, mesmo que verbalmente ou mentalmente você afirme o contrário. A solução está na prática das pausas de percepção, um método simples, mas poderoso. 3 vezes ao dia, observe um pensamento autossabotador, reconheça-o sem julgamento e, conscientemente, substitua-o por uma ação, pensamento ou sentimento que reflita seu verdadeiro merecimento. Cada pausa é como um botão de reset vibracional, alinhando mente, emoção e corpo. Metáfora: é como limpar um espelho embaçado. Quanto mais você remove a sujeira da dúvida e da autocrítica, mais claramente você vê o reflexo do seu merecimento. Cada pensamento reprogramado, cada microação coerente, fortalece a frequência da abundância e faz com que o universo comece a refletir o que você realmente sente que merece. Não basta apenas desejar ou imaginar. A verdadeira transformação acontece quando você vive emocionalmente o estado de merecimento como se ele já fosse realidade. Neville Goddard ensina que a imaginação consciente, acompanhada da emoção, envia sinais claros ao subconsciente, que então altera padrões automáticos e molda a percepção da realidade. O estado vivido consiste em 3 passos fundamentais. Primeiro, escolher uma cena simples e concreta que represente você já vivendo o que merece. Pode ser uma conquista financeira, um relacionamento harmonioso ou qualquer situação que gere satisfação plena. Segundo, imersão emocional completa. Visualize com detalhes, sinta as cores, os sons, os cheiros, o toque e a emoção real de estar nessa situação. A ideia é criar uma experiência sensorial interna tão vívida que o cérebro e o corpo não distinguem do real. O terceiro passo é retornar ao cotidiano, carregando a vibração desse estado. Cada ação, cada pensamento e cada escolha subsequente deve refletir, mesmo que sutilmente, a coerência com o merecimento que você está vivendo internamente. Bruce Lipton reforça que cada célula do corpo responde à vibração emocional. Portanto, sentir-se digno ativa processos biológicos que alinham corpo, mente
e campo energético com a realidade desejada. Exemplos de pessoas que aplicaram o método mostram mudanças concretas. Oportunidades surgem, relacionamentos se transformam e portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. O segredo está na consistência diária. Não é um ato isolado, mas um hábito de habitar vibracionalmente o estado de merecimento. Metáfora. Imagine que você é um ator ensaiando a cena principal de sua vida. Quanto mais intensa e frequente a atuação interna, mais inevitável se torna a estreia externa. Cada momento vivido com coerência fortalece a frequência da abundância, tornando o merecimento não apenas uma ideia, mas uma experiência incorporada. O merecimento não é apenas um pensamento ou uma afirmação momentânea. Ele é uma vibração que precisa ser sentida e incorporada por todo o seu ser. Bruce Lipton explica que as células respondem não apenas a estímulos externos, mas principalmente ao ambiente interno. Emoções, crenças e percepções moldam a biologia, consequentemente, a realidade. Quando você sente que merece mais, cada célula entra em ressonância com essa frequência, alinhando corpo, mente e campo energético para que oportunidades e experiências compatíveis surjam naturalmente. Esse conceito é reforçado por Gregg Braden, que mostra que o campo quântico responde à coerência emocional e não à repetição mecânica de palavras ou desejos. Ou seja, não é suficiente dizer que merece mais. É preciso viver esse estado em cada gesto, pensamento e emoção, criando uma assinatura vibracional inconfundível. O merecimento ativo transforma sua percepção da vida. Pequenos sinais antes ignorados começam a se destacar, portas se abrem e pessoas certas aparecem no momento certo. A mudança não acontece de forma aleatória. Ocorre porque você está emitindo uma frequência contínua e consistente, que o universo reconhece e responde. Metáfora. Imagine que você é como a água em um recipiente. Quando o recipiente muda de forma, a água se ajusta automaticamente. Assim também sua realidade se molda à forma da sua vibração interior. Quanto mais clara, intensa e consistente for a sensação de merecimento, mais rápido e natural será o ajuste do universo à sua frequência. Insight final. Sentir-se digno não é arrogância, é coerência interna. Cada vez que você pratica o merecimento ativo, você não está apenas pedindo ao universo, você está sintonizando sua própria energia com a abundância já existente, tornando inevitável que ela se manifeste na sua vida. Sentir que você merece mais não é apenas um pensamento passageiro ou um desejo momentâneo. É um chamado interno poderoso para alinhar tudo dentro de você: pensamento, emoção, ação e percepção corporal. Bruce Lipton nos lembra que cada célula do corpo responde à vibração que você emite. Quando sua mente e suas emoções estão coerentes com a sensação de merecimento, seu corpo inteiro passa a vibrar na mesma frequência, abrindo caminho para que oportunidades, pessoas e recursos se ajustem naturalmente à sua vida. Gregg Braden reforça que o campo quântico responde à coerência do coração e da mente, não a frases repetidas ou intenções superficiais. O merecimento verdadeiro, ou merecimento ativo, transforma a percepção de realidade. Você começa a notar pequenas sincronicidades, encontros significativos e soluções que antes passavam despercebidas. Tudo isso acontece porque sua frequência energética está em harmonia com aquilo que deseja manifestar. Metáfora final. Imagine que você é como o sol irradiando luz constante. Quanto mais intensa e uniforme for a sua radiação, mais inevitável será que tudo ao seu redor se ilumine. Assim também, quando você vibra o merecimento em cada célula, cada emoção e cada ação, a realidade se molda à sua frequência, tornando inevitável a manifestação da abundância que já existe em potencial para você. Convite final. Não espere que o mundo mude primeiro. Comece agora a alinhar seus pensamentos, emoções e ações com a sensação de merecimento. Transforme cada dia em uma prática de merecimento ativo e observe com atenção como o universo responde à sua nova frequência, abrindo portas para uma vida plena, abundante e totalmente coerente com o que você realmente sente que merece.